Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso curso de modelagem e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é OLTP e OLAP. Bom, o que é que são esses termos, né? Primeiro que eles estão muito atrelados aos conceitos de bancos de dados que a gente viu até então, tá? Só que eles ajudam a gente a entender que fins diferentes no contexto de negócio a gente pode estar utilizando um banco de dados. Bom, antes de eu falar no detalhe, né, o que é um OLTP e o que é um OLAP, tá? Vamos primeiro, né, entender de forma um pouco lúdica, né, os contextos em que a gente usaria um sistema de banco de dados no contexto OLTP e depois no OLAP, né, e como é que eu vou de um para o outro, tá? E aí depois eu chego com a definição, acredito que vai ser uma forma um pouco mais interessante da gente compreender. Então vamos imaginar que eu tenho aqui a figura de um usuário, tá? Um cliente, por exemplo. E aí esse cara, ele vai interagir com um aplicativo aí atrelado ao nosso business, né? Os nossos negócios, tá? E aí esse usuário, ele vai interagir com o aplicativo e vai realizar, por exemplo, um pedido, se a gente for imaginar como um e-commerce, tá? Então, beleza. O que é que isso vai ocasionar, né? O aplicativo, né, a partir dessa solicitação de pedido do usuário, vai interagir com um banco de dados ali que está dentro de um sistema, né? E aí esse banco de dados, né, ele vai fazer alguns processos, né? Primeiro ele vai checar se os produtos no carrinho desse usuário estão disponíveis, vai exibir se os endereços de entrega desse usuário, né, ele vai mostrar quais os endereços, se o usuário vai querer cadastrar mais um atrelado a ele, tá? E exibir métodos de pagamento desse usuário, tá? Claro que vão ter outros detalhes, né? Que é só uma forma genérica de exemplificar. Mas perceba que eu destaquei aqui, ó, desse usuário, desse usuário, desse usuário. Por quê? Porque tá focado na fonte da transação. Que transação eu quero dizer? O usuário solicitou o pedido. Então, toda a interação que vai acontecer a partir daí no banco de dados é atrelado unicamente àquele usuário. Eu não preciso, por exemplo, interagir com os pedidos dos outros usuários, né? Não preciso interagir com os outros endereços de entrega cadastrados por outros usuários, nem os outros métodos, né, de pagamento que os outros usuários cadastraram. Não, é tudo filtrado, é tudo em torno do que está acontecendo naquele momento, naquela transação, que é principalmente diz respeito ao usuário, tá? E mesmo que tenham outras entidades aqui envolvidas, todas elas também vão estar filtradas baseado na transação que está acontecendo naquele momento, tá? Então, fixe bastante essa ideia na cabeça que vai fazer muito sentido, tá? E aí, esse banco, ele é dito OLTP, porque justamente, né, ele está sendo utilizado com foco em transações, em coisas ali que estão acontecendo no curto prazo e naquele momento, né? De forma que eu tenho que garantir uma consistência, uma integridade de tudo isso, né? Então imagina que esse OLTP é um banco de dados relacional que está conectado ao sistema, né, da aplicação e basicamente o sistema, né, desse banco de dados relacional está sendo utilizado dessa forma, né? Usando todos aqueles aspectos das propriedades A, C e D, né, e etc, tá? E aí, o que é que acontece agora, nesse mesmo contexto da empresa, né? Digamos que a gente quer pegar esse mesmo banco de dados que a gente estava utilizando, né? E a gente quer se conectar a um dashboard, né? Um painel de visualização de dados. E aí, as pessoas de negócio, né, elas querem analisar um resumo das características dos pedidos do mês de julho. Como pegar, por exemplo, a média de faturamento, número de pedidos, o valor médio por pedido, categoria dos produtos mais pedidos, idade média dos clientes, né? Quer pegar essa série de características, né? E eles vão observar e analisar tudo isso por meio desse painel. Só que aí percebam agora o detalhe. Antes, a gente fazia as interações com o banco focando em um usuário específico, focando nos aspectos daquela transação que estava acontecendo. Aqui não. Aqui eu já estou focando um aspecto um pouco maior, né? Eu estou focando, né, um conjunto de pedidos, um conjunto de clientes, um conjunto de produtos, tá? Então é um corpo ainda maior. Então vai fazer com que eu leia um maior volume de dados, eu interaja com um maior volume de dados, tá? Isso comparando a, por exemplo, eu interagir com um usuário específico, tá? Então, essa diferença pode impactar em problemas, né? Se esse banco de dados que eu estou tentando fazer esse tipo de coisa é um OLTP, né, na essência. Então, isso ocorre porque a partir do momento que eu tenho um maior volume de dados, eu também
provavelmente vou ter que fazer um maior número de junções, vou ter que fazer uma série de queries um pouco mais complexas para poder gerar essas métricas, fazer cálculos, junto com toda essa lógica, né, de conectar as coisas, né, de fazer junções, agrupamentos, agregações. Então, tudo isso pode causar, né, uma sobrecarga, né, aqui no nosso sistema, tá? E aí que vem justamente a ideia do OLAP, tá? Por quê? O que é que vai acontecer na essência, né? O OLTP é o nosso banco de dados relacional transacional, né? E na essência é um banco de dados relacional que nem a gente já viu, tá? Só que ele é focado em transação. Então a gente tem as tabelas normalizadas, a gente tem todo aquele lance de interagir com tudo ali, focando no que está acontecendo ali no curto prazo, a partir do sistema ali que interage, né, com esse banco de dados. E aí a gente vai ter um outro banco de dados, né, um outro sistema de banco de dados. Que ele pode ser relacional ou pode ser outro modelo de dados, né? A gente já entra nesse mérito, tá? Mas o que é que vai acontecer? Ele vai ter uma diferença em relação ao LTP, tanto em aspectos de modelagem de dados, tá? Como também um pouco na arquitetura, em como ele vai funcionar. Por quê? Porque esse cara, né, entre o LTP e o OLAP, a gente vai ter as pipelines de dados, né, que elas vão ler dados das tabelas, já vão fazer algumas transformações, né, visando o que a gente quer no final. Então imagina que, por exemplo, a pessoa quer, por exemplo, essas informações aqui bem relacionadas ali a todos os pedidos. Então imagina que aqui no OLAP a gente já teria uma tabela, queria ter assim, né, estatísticas por cliente, e já ia ter uma visão que ia dizer, ó, esse cliente no mês de julho comprou, fez tantos pedidos, a categoria que ele mais pediu foi essa, a média de faturamento que ele gerou foi essa, né? Isso por cada cliente. Então imagina que a gente já vai ter ali como se fosse uma tabela intermediária, uma tabela ali que já tem umas agregações, já tem umas lógicas, né? Ela não necessariamente é normalizada, tá? Porque o meu foco é eu poder otimizar, eu conectar essa tabela num dashboard e evitar sobrecarga, né? Assim também como possibilita eu ter essa tabela e poder ramificar ela em diferentes necessidades a partir dela. Não é aquela coisa que o dashboard se conecta diretamente com o LTP e eu tenho que ficar replicando as mesmas lógicas várias vezes para diferentes tabelas, ter consultas gigantes, né? Então perceba que a gente vai ter pipelines de dados que já vão preparar essas tabelas intermediárias, né? E aí elas vão ficar armazenadas aqui, vão ficar persistindo os dados, né, fisicamente falando, aqui dentro desse sistema de banco de dados OLAP, tá? E aí o dashboard vai se conectar diretamente com ele, é muito mais otimizado. Eu não vou sobrecarregar aqui o sistema operacional, que também tem esse detalhe, né? Você iria estar dividindo as consultas da sua parte analítica com a parte operacional do sistema, então isso poderia até causar problemas de disponibilidade em relação ao sistema, em relação aos usuários ali. Então você consegue atender suas necessidades analíticas sem sobrecarregar o sistema operacional de uma forma bem mais otimizada, tá? Porque você já tem ali um meio do caminho preparado, né? Você falar que o OLAP, né, pela forma que ele normalmente funciona, né, ele não necessariamente segue todas as regras restritas que a gente aplica no LTP, que é aquela questão da normalização, né? Aqui a gente já pode ter tabelas um pouco mais desnormalizadas, né? Que a gente até falou um pouco disso nas aulas de normalização, né? Que nem sempre é obrigado a gente sempre aplicar a forma normal, né? Isso acaba acontecendo mais quando a gente tem a interação ali com sistemas transacionais, né? Que é mais necessário ter esse controle de consistência e integridade, né? Já na parte analítica, que a gente quer deixar as coisas um pouco mais otimizadas, vai ter um alto volume de consulta, um alto volume de dados. O ideal é que a gente deixe as coisas desnormalizadas, né? Já para evitar que a gente tenha que fazer muitas junções, muitas coisas ali que vão sobrecarregar quando a gente tem um alto volume de dados, né? Além disso, o OLAP também é muito voltado para você armazenar um grande histórico de dados, né? Bem em longo prazo mesmo. Então, ele tem na arquitetura dele algumas características que ajudam, tá? Yuri, mas o OLAP ele pode ser operado dentro de um banco de dados relacional? Sim, até certo ponto você pode usar a mesma estrutura que a gente tem no LTP no OLAP, claro que adaptando as questões de normalização, por exemplo, mas vale lembrar que, como a gente falou na aula de não relacionais, né, o sistema de bancos relacionais eles têm um limite quando a gente fala de alto volume de dados, tá? Então vai chegar num ponto que vai ser necessário você migrar depois para um sistema de bancos de dados um pouco mais específico, voltado para a parte analítica, né? Ou até para bancos de dados não relacionais, que também pode acontecer, tá?
já que eles são muito mais otimizados para um alto volume de dados. Então, OLAP e OLTP, tá, pessoal? Eles não necessariamente estão atrelados ao modelo de dados e à ferramenta de sistema de banco de dados que a gente está usando. O OLTP e o OLAP, eles têm, né, a relação, claro, né, porque no OLTP você não vai, por exemplo, pegar necessariamente um não relacional, não é muito comum, tá? O OLTP, normalmente, ele fica bem ali no campo de sistemas de bancos relacionais, bancos de dados relacionais tradicionais, né? Só que o OLAP ele já é um pouco mais abrangente, tá? Mas a ideia do OLTP e OLAP é mais o fim, né, que você usa aquele banco e como isso vai implicar nas modelagens, em como você vai interagir com aquele sistema, tá bom? Mas lembrando, você pode ter inicialmente, né, pensando num contexto menor, um sistema de banco de dados relacional, você pode utilizar o OLAP dentro dele, né? Claro que até certo ponto, porque existem as limitações, como a gente já falou em aula passada, tá? E aí, vindo para a definição, né? OLTP, ele significa Online Transactional Processing, né? Que são, né, sistemas de bancos de dados voltados para processamento de transações em tempo real, como compras, cadastro, atualização de dados, são coisas de curto prazo e focado no que está acontecendo naquele momento. Lembra? Desse usuário. O usuário fez um pedido, então vou interagir ali focando nesse usuário em específico. Então, normalmente eu não vou ter um grande volume de dados, eu não vou ter a necessidade de captar um grande histórico, né? Normalmente é focado ali no curto prazo, né, e ao que está acontecendo naquele momento, né, as entidades daquele momento. Então, não me interessa as outras, né, que tem ali no sistema. Então, nesse sentido, a gente usa o OLTP. Já o OLAP, que é Online Analytical Processing, né, ele é um sistema de banco de dados voltados para análise de grandes volumes de dados e suporte à tomada de decisão. Então, em resumo rápido, né, o OLTP ele é muito voltado para registrar o que está acontecendo, né, operacional e transacional, e o OLAP é analisar o que aconteceu, ou seja, ele é voltado para a parte analítica e estratégica, tá? E aí, dúvidas comuns, né? Como eu já mencionei, né, o OLAP é relacional? Não necessariamente, né? Ele não é sinônimo de relacional. Ele é um paradigma de análise que pode ser implementado sobre o relacional, multidimensional ou outras arquiteturas de armazenamento. Inclusive, essa parte multidimensional ela é muito comum em bancos de dados analíticos, que é o que a gente vai falar posteriormente, tá? Sobre essa questão de multidimensão, né? E outras arquiteturas de armazenamento seria justamente o aspecto aí não relacional, tá bom? E é comum a empresa manter ambos? Sim, é comum, porque você vai ter o OLTP ali para aspectos operacionais, inclusive é comum você ter primeiro o OLTP, tá? Então você vai ter o OLTP ali, que seriam os bancos de dados que se conectam aos sistemas, né? Os bancos de dados que estão atrelados às operações ali do dia a dia da empresa. E aí, posteriormente, quando a empresa começa a ter uma necessidade analítica, né, de inteligência de negócios, aí a gente vai ter o surgimento do OLAP, né, de bancos de dados OLAP, que vai justamente atender essa parte, né? E aí você deve estar se perguntando, Yuri, mas o OLTP, OLAP, não vai acontecer de eu ter dado no OLTP que também aparece no OLAP? Sim, pode acontecer de você ter uma duplicação de dados, tá? Mas isso não é necessariamente um problema, tá? Porque essa duplicação, essa redundância de dados que você tem entre os sistemas, elas servem inicialmente para você ter uma flexibilidade de lidar com esses dados para fins específicos, né? Para você poder remodelar eles, você adaptar eles dependendo do que você está necessitando. O OLTP, ele vai ter os dados atrelados à operação, a como um sistema ali vai estar funcionando, que está interagindo com esse banco, né? Já o OLAP, ele é mais nos fins analíticos, então você vai adaptar os dados dependendo do que você quer analisar, do que métrica você quer ter. Então, perceba que os fins são diferentes. Então, essa duplicação ela vai existir inicialmente, mas no final, né, os resultados finais eles vão ser completamente diferentes. E não tem como você unir as duas coisas, porque, como a gente já mencionou, você iria causar uma sobrecarga total do sistema de banco de dados em algum momento, né? Por ter duas coisas totalmente diferentes ali tentando interagir com a mesma, né? Seria meio complicado, né? Você teria muitos problemas aí de consumo de recursos, de performance, né? Então, não é um problema você ter, de certa forma, essa duplicação de dados entre os dois sistemas, tá? E aí, normalmente, como é que funciona essa interação, né? O OLTP, ele vai ter aqui, né? Ele vai surgir a partir da estratégia de negócios, processos de negócios, e aí a gente vai ter os bancos de dados, né, transacionais, né? E, enfim, vão armazenar transações, empregados, produtos, clientes, né? E os serviços atrelados a tudo isso, né? Tá aqui o banco de dados operacional. Surgiu a necessidade analítica, aí a gente vai ter o OLAP. O OLAP, lembrando, ele não é o banco de dados, ele é o sistema, ele é um paradigma em relação a como a gente vai interagir com o sistema, né, e tudo isso. Então,
o OLAP aqui, a gente pode ter diferentes bancos de dados. E aqui ele cita, né, uma arquitetura de dados, tá? Que é o Data Warehouse e o Data Mart. Isso a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, eu não vou explicar ainda o que é um Data Warehouse, Data Mart, tá? Mas entendam que aqui a gente tem um banco de dados que está sendo utilizado, né, de certa forma para fins analíticos. E aí ele entra no conceito de OLAP, tá? E, novamente, né, aqui tem um Data Warehouse, mas você não é obrigado necessariamente a usar um Data Warehouse. Você pode usar outras arquiteturas, outros conceitos, tá? Mas, normalmente, a gente utiliza o Warehouse nesse contexto, tá? É bem comum, tá? Mas não se limita só a isso. E aí, para você trazer os dados do OLTP para o OLAP, que é aquela pipeline de dados que eu mencionei para vocês, a gente tem os processos, né, de ETL, ELT, né? Que é basicamente eu extrair os dados, aplico transformações e carrego em outra fonte. No caso do ETL e do ELTE, eu extraio e carrego para outro banco de dados e posteriormente eu faço transformações, né? Isso envolve totalmente a lógica aí de como você vai construir essas pipelines de dados, né? E aí, por fim, né, tendo aqui as partes analíticas, né, e tal, a gente vai ter dashboards, vai ter relatórios, né? Ele até mostra aqui, né, a parte de mineração de dados, análise de dados, decisões, né? A partir daí a gente vai poder o quê? Gerar novas estratégias de negócio. Isso pode implicar em mexer no OLTP. Então isso fica um ciclo, tá? Vira um ciclo. E aí a gente consegue, né, tanto atender os aspectos operacionais, como também ter toda a parte analítica. Imagina que são duas coisas paralelas, né, que vão funcionar de forma independente, né, mas elas, de certa forma, se conversam, né? O OLTP alimenta o OLAP e o OLAP, a partir da parte analítica ali, ela pode voltar e alimentar o OLTP também, né? E assim o negócio também vai se valorizar de alguma forma, né? Seja melhoria de produtividade, aumento de faturamento, né? Enfim, novos produtos, novos serviços. A ideia é esse para os negócios, né? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né, o que é o OLTP, o que é o OLAP, como eles se interagem, né, os sistemas, né, que têm essas características e como isso implica, né, no funcionamento da empresa, nos aspectos de negócio. E agora, na próxima aula, a gente vai falar de arquitetura de dados, que é outro tema fundamental.